Quando o desenho ou série tem muitos episódios, é evidente que uma hora ou outra eles vão dar uma derrapada. Vai ter algum episódio que vai gerar alguma polêmica que vai acabar sendo banido. E nesse vídeo a gente vai ver alguns desses casos onde o episódio foi tão longe que acabou sendo banido. E aí, iluminados, Gustavo falando, e eu gostaria de começar esse vídeo agradecendo aos mais de 300 inscritos aqui no canal. Obrigado a você que está fazendo parte dessa grande comunidade que, graças a Deus, tem crescido cada dia mais. Neste momento estamos com 302 inscritos, mas quando eu acabo lançando um pouco mais tarde, sempre tenho um ou dois a mais que eu não vou deixar de fora. Por isso, um pouco mais de 300 inscritos. Então, muito obrigado do fundo do coração a todo mundo que está se inscrevendo e a todo mundo que tem compartilhado o vídeo de alguma forma no WhatsApp, Facebook, Instagram, onde quer que seja. Obrigado. Então, no vídeo que eu falei sobre a história dos Looney Tunes, eu citei algumas séries, e dentre elas estava Tiny Toons. E lá eu citei também que um dos episódios dessa série acabou sendo banida por causa de uma certa polêmica que ele teve. E é com esse episódio que nós vamos abrir esta lista de hoje. O nome do episódio é Uma Cerveja, One Beer, e ele começa nos mostrando Perninha, Presuntinho e Pluck Duck. Eu me fiz essa mesma pergunta, por que Pluck Duck se os outros dois são Perninhos e Presuntinho? Não faz o menor sentido. Roubando uma cerveja, mas tem um porém. Não é que eles são adultos roubando uma cerveja, eles são crianças roubando uma cerveja. Mas se você pensa que parou por aí, eles só roubaram uma cerveja, negativo. Com o decorrer do episódio eles bebem a cerveja, mas ainda não foi bastante. Além de beber a cerveja, eles ficam muito bêbados, roubam um carro de polícia. E se você está achando, pior do que tá não fica, espere até chegar no final, onde eles simplesmente caem com o carro de um barranco e morrem. Mas eu acho que no final alguém lá de dentro notou que aquilo estava muito pesado e que não poderia terminar daquele jeito. Então no final aparece como se tudo isso não passasse de um teatro. Até tem uma frase lá onde eles falam para as crianças que beber é errado, né? Para as crianças não beberem. Mas se você é pai, diz pra mim, você esperaria até o final para saber que tudo aquilo era só um ensinamento pro seu filho, de que ele não deve beber, ou você tiraria do desenho muito antes daquilo? Assim que você viu que um monte de criança tá bebendo cerveja e roubando um carro de polícia, você ainda deixaria até o final para saber se aquilo era algum tipo de ensinamento contra o uso de cerveja quando é criança, ou você simplesmente tiraria? Espero que tenham aprendido a lição. A bebida não tá com nada. Diferente de Tiny Toons, Tom e Jerry é um grande fenômeno, e isso até hoje. Mesmo essa nova versão sendo um pouco mais chata comparada a todas as outras, já que hoje em dia tem muito mais frescura no quesito violência para desenho, né? Pelo menos enquanto eu ainda era criança, os desenhos ainda tinham uma certa violência, tanto visual, né? Porque tinha uns desenhos que era muito mal feito, Barbie e Max Steel, alguns episódios tá aí para provar isso, quanto física e verbal. Porém, na versão clássica do Tom e Jerry, o povo não ligava muito para esse tipo de violência. Na verdade, até mais ou menos ali, quem nasceu em 2007, 2008, mais ou menos, assistiu desenhos com bastante violência, né? Digamos assim. Porque não eram violência muito explícita, mas ainda assim tinha um pouco mais de violência do que tem hoje em dia. Mas com relação à violência desses desenhos, antigamente esse desenho acabou envelhecendo mal, o que fez com que ele hoje em dia tenha 27 episódios banidos só aqui no Brasil. Isso falando do Tom e Jerry clássico. No episódio Tom Texas, a cena que fez o episódio inteiro ser banido, uma única cena fez um episódio inteiro ser banido, foi a cena do Tom fumando. O que dá até para entender, né? E os produtores realmente deram uma viajada legal. Um
desenho também muito conhecido e que já teve sua série de banimentos foi As Meninas Superpoderosas. Quem nunca assistiu um episódio delas e depois na escola fingia que não via porque era um desenho de menina? Eu não, mesmo porque eu não falava sobre desenhos na escola, já que metade dos meus colegas eram otakus e eu não assistia anime. Então a conversa meio que não iria andar pra frente, eu falando de cartoons e eles de anime não ia colar. E segundo porque eu nunca liguei muito pra essas coisas e eu quase não assisti As Meninas Superpoderosas. Era muito melhor Três Espiãs Demais. Só comento. E o episódio em questão, que foi banido em vários países, foi um musical que aparentemente fez algumas críticas religiosas e ao comunismo. E como todo mundo sabe, são certas coisas que a gente não pode comentar. Ainda mais em desenho para criança. Além disso, também teve algumas aparições do que eles falaram ser o capiroto. Que pra mim tava mais para um duende vestido de vermelho do que para o diabo em si. Sem contar que o ele, dublado genuinamente pelo Guilherme Briggs, é muito mais parecido com o diabo do que esse duende baixinho. Um que muita gente deve estar ligado, deve estar antenado, é o banimento de um episódio do Pokémon. Pra quem não sabe ou pra quem não se lembra, em 1997 um episódio foi exibido lá no Japão. O episódio se chamava O Soldado Elétrico Bodygon. O episódio ok, porém foi banido em todos os países. Era mais um episódio comum, mais um episódio de Pokémon. Mas tudo mudou quando Pikachu resolveu dar o choque de trovão em alguns mísseis. E aí, depois desse choque do trovão, começava-se uma série de efeitos de luz freneticamente na tela. Ficava piscando vermelho, azul, vermelho, azul, vermelho, azul, em uma velocidade muito absurda, o que fez com que mais de 700 jovens japoneses fossem para o hospital. O caso ficou tão grande que na época chegou a ser noticiado no Jornal Nacional, que é o mesmo de hoje em dia, só que com William Bonner de cabelo preto e sem barba. Depois o desenho foi banido mundo afora e não sei se chegou a ser repassado depois. Mas e você? Deixe aí nos comentários qual desses casos você acha que realmente foi necessário um banimento e qual você acha que não, foi frescura, não precisava ter sido banido, era só os pais controlarem. Deixe aí nos comentários. E já aproveita que vai estar aí embaixo da tela e se inscreve no canal, deixa seu like e ativa o sininho da notificação para você me ajudar a chegar rapidamente aos 350 inscritos, que a nossa meta aqui vai de 50 em 50. Quando a gente atingir a meta, nós dobramos a meta. Então vamos aí rumo aos 350 inscritos. E se você puder também compartilhar este vídeo ou qualquer outro vídeo aqui do canal, você vai estar ajudando demais. Seja no grupo do Facebook, WhatsApp ou Instagram, você vai estar ajudando pra caramba. Ok? Então é isso, até a próxima. Falou e foi!